Junte-se a mim enquanto conto a você os eventos misteriosos que cercam o experimento de Filadélfia, um suposto projeto de guerra que alegava tornar um navio invisível. Embora considerado uma fraude, sua lenda persiste, despertando fascínio e revelando o clima de segredo, as esperanças científicas e os temores de uma guerra tecnológica daquela época. À medida que a guerra se intensificava, a Marinha dos Estados Unidos buscava maneiras de aprimorar as capacidades de sua frota. Projetos secretíssimos prosperavam, impulsionados pela urgência e pelo espírito nacionalista da época, criando um ambiente propício para experiências misteriosas que mais tarde se tornariam alvo de especulações, incluindo o lendário experimento de Filadélfia. Esses primeiros sinais, picos elétricos estranhos, fenômenos inexplicáveis, começaram a circular entre os militares. Esses incidentes, inicialmente considerados pequenos problemas técnicos, aos poucos despertaram desconfiança sobre atividades secretas de projetos clandestinos que poderiam envolver pesquisas em campos eletromagnéticos. Naquele dia importante, os sussurros aumentaram de intensidade, falando de um teste secreto envolvendo campos elétricos e manipulações eletromagnéticas. Os envolvidos descreviam aparelhos estranhos, aumentando a suspeita de que a Marinha poderia estar experimentando uma tecnologia de invisibilidade, embora nenhuma confirmação oficial tivesse sido divulgada. Testemunhas mais tarde relataram ter visto clarões de luz e estranhas descargas de energia ao redor de navios nos terminais de contêineres. Alguns alegaram que membros da tripulação desapareceram ou ficaram presos nas paredes de carga, alimentando temores sobre efeitos colaterais perigosos e levando as autoridades ao silêncio e ao segredo. Embora os registros oficiais permanecessem silenciosos, documentos vazados e testemunhos de quem esteve lá indicavam um teste secreto com efeitos semelhantes à invisibilidade, usando campos eletromagnéticos. Isso deu origem a um mito em torno do experimento com o USS Eldridge, que influenciaria teorias conspiratórias por décadas. A lenda ganhou força. Histórias diziam que o USS Eldridge tinha desaparecido de Filadélfia e reaparecido na costa de Norfolk, na Virgínia, com membros da tripulação fundidos na estrutura do navio. Relatos que continuam circulando, mesmo sem qualquer prova confiável que os comprove. A teoria sugere que a busca da Marinha pela invisibilidade estava alinhada com o avanço da tecnologia eletromagnética e do radar. Uma tentativa de obter uma vantagem militar por meio de ciência experimental, muitas vezes misturando fato e lenda, para imaginar inovações secretas durante a guerra. Investigações oficiais não encontraram provas definitivas do experimento, e documentos confidenciais apenas aumentaram o mistério. O segredo que envolvia as pesquisas militares durante a Segunda Guerra Mundial fez com que muitas dessas histórias permanecessem sem confirmação, criando uma atmosfera de desconfiança e fascínio. O mito se cruzou com o universo dos OVNIs. Histórias surgiram de naves e experimentos ligados a tecnologias extraterrestres, transformando o experimento de Filadélfia em um símbolo de encobrimentos secretos do governo, envolvendo física estranha e encontros com alienígenas. Analistas afirmam que histórias como o experimento de Filadélfia funcionaram como operações psicológicas, despertando medo e curiosidade, enquanto a verdadeira ciência militar avançada permanecia envolta em segredo. Essa relação complexa com pesquisas confidenciais revela o clima de mistério e suspense daquela época. Depoimentos de testemunhas mantiveram a lenda viva. Histórias de navios que piscavam de visíveis a invisíveis, tripulações enclausuradas em aço e anomalias eletromagnéticas. Cada relato alimentando uma comunidade que acredita na veracidade do experimento. Os relatos de Carlos Allende forneceram detalhes chocantes sobre o experimento, alegando possuir documentos secretos e testemunhas. No entanto, suas afirmações carecem de provas verificáveis, e sua credibilidade permanece um tema de debate entre estudiosos e entusiastas. Avaliações de especialistas constantemente concluem que não há provas concretas. Pelo contrário,
apontam para a ausência de fundamentos científicos para a invisibilidade ou naves teletransportadas na época. O experimento é visto como um mito, alimentado por uma histeria de guerra e ficção especulativa. O impacto cultural dessa história é inegável. Dos filmes aos sites de teorias da conspiração, o experimento de Filadélfia representa uma pesquisa militar secreta, inspirando inúmeras versões que mantêm viva a lenda entre os entusiastas. Embora a ciência convencional descarte essas alegações, teorias modernas sobre camuflagem eletromagnética e tunelamento quântico têm levado alguns a especular que esforços experimentais semelhantes à lenda podem ter uma base em conceitos científicos emergentes, que na época passaram despercebidos. Livros e documentários começaram a surgir, alegando revelações secretas, mas muitos céticos veem isso como sensacionalismo, uma exploração do mistério dos experimentos clandestinos para conquistar sucesso comercial e perpetuar mitos. O mito persistente se entrelaçou com as narrativas oficiais de pesquisas secretas, tornando mais difícil distinguir entre avanços tecnológicos reais e construções míticas criadas para esconder ou distorcer a história militar. Os cientistas tradicionais afirmam que navios invisíveis e a teleportação instantânea desafiam nosso entendimento atual da física, tornando o experimento de Filadélfia uma história fascinante, mas sem respaldo empírico. Durante a Guerra Fria, histórias como o experimento de Filadélfia representaram medos de um poder governamental sem limites e de tecnologias não testadas, despertando a imaginação coletiva de uma época obcecada por segredo e controle. Até hoje, a lenda permanece viva, representando nossa fascinação pelo desconhecido, um mito duradouro que questiona se a humanidade realmente dominou os segredos da invisibilidade, da teleportação e da física avançada. Essa ambiguidade alimenta inúmeras discussões e teorias, garantindo que o experimento de Filadélfia permaneça um mistério cativante. Um caso em aberto que convida à especulação, à criação de mitos e à investigação acadêmica ao longo das décadas. Os esforços para descobrir a verdade tiveram, na maior parte das vezes, silêncio dos arquivos oficiais. Sem provas concretas, a lenda continua viva, sendo um exemplo fascinante de paranoia durante a guerra e da imaginação humana que nunca abandona seus mistérios. Suas lendas refletem as preocupações da sociedade diante do avanço descontrolado da ciência e das trevas dos estudos militares, mostrando tanto a esperança na superioridade tecnológica quanto o medo de perder o controle sobre poderes emergentes. A opinião científica atual afirma que esses fenômenos não são possíveis com a física que conhecemos até hoje. Mesmo assim, essa lenda continua viva, como uma prova do nosso fascínio constante por superar limites e ir além do que parece possível. Essa lenda exemplifica a tendência humana de romantizar e transformar em mito a ambição científica, convertendo fenômenos não verificados em símbolos de uma tecnologia avançada e misteriosa que desafia a nossa compreensão. Enquanto a curiosidade impulsiona a exploração, o ceticismo nos ajuda a evitar aceitar meias-verdades. O experimento de Filadélfia nos lembra da importância de saber separar a ciência visionária das histórias fantasiosas. Essa lenda representa o desejo de superar os limites humanos, inspirando gerações com a visão de transformar a ficção científica em realidade. Ela desperta esperança, mas também alerta para os cuidados que devemos ter com os avanços tecnológicos. A história perdura porque ela ressoa com medos e esperanças enraizados em nossa essência. Um exemplo de como tecnologia e segredo se juntam para criar lendas que ultrapassam suas próprias origens na realidade. A história do experimento de Filadélfia revela tanto sobre os medos culturais quanto sobre as possibilidades científicas. Um mito duradouro que reflete a relação complexa entre a curiosidade humana e o que ainda é desconhecido. O experimento de Filadélfia continua sendo um símbolo de curiosidade, medo e inovação. Um mito duradouro que nos inspira a explorar além do que conhecemos, questionando quais realidades podem estar bem além do nosso alcance.
A lenda do experimento de Filadélfia representa nossa fascinação constante por tecnologia, segredo e o mistério. Embora não haja provas concretas, ela continua despertando nossa curiosidade e explorando os limites entre o mito e a realidade,